Aleluias. Boa noite, a paz do Senhor. Vamos para os nossos avisos da palavra de vida enseada. É diferente sentar no vídeo, né? Voltamos ao original. Toda segunda-feira às 20 horas nós temos aqui na igreja o nosso culto de oração. Então você que tem aí, né, um pedido de oração, vem aí orar pela sua casa, pela sua família. Toda segunda-feira às 20 horas. Terças-feiras nós temos o nosso atendimento pastoral, das 9h30 às 18h30. Então, você que precisa aí de uma direção do Senhor, uma palavra ou uma oração, tá bom? Nossos pastores se encontram aqui na igreja toda terça-feira. Caso você precise e não possa na terça-feira, pode estar procurando a pastora Lilian, tá bom? E agendar um outro dia e horário para ele poder estar te atendendo. Quarta-feira às 20 horas, nossas quartas proféticas. Amanhã, a partir das 15 horas, todas as mulheres temos um encontro marcado. Amanhã, às 15 horas, no nosso encontro de mulheres. Tá bom? Então, você, mulher, que não tem um compromisso amanhã esse horário, então, amanhã, às 15 horas, estaremos aqui na igreja te esperando, tá bom? E nosso momento de palavra, tendo um momento de comunhão, tá bom? Uma conversa mesmo, então vai ser bênção. Você que pode, esteja conosco amanhã, a partir das 15 horas. No sábado, a partir das 18 horas, nosso encontro de jovens e adolescentes. Então, você que é pai, mãe de jovem e adolescente, incentive seus filhos a estar aqui conosco, tá bom? Todos os sábados. E não domingo. Às 9h30 da manhã, nosso culto da família, e às 19h30 também. Escolha um horário e venha aí com a sua família adorar ao Senhor junto conosco. Lembrando, esse domingo agora é nosso culto de ceia. Então, esteja aí conosco para a honra e glória do Senhor. Venceremos mais um mês em nome de Jesus. Amém? Só mais um recadinho. Nossa cafeteria, tá bom? No final do culto. Passa lá antes de ir embora, tá bom? Abençoa lá a vida das irmãs. Já come lá um lanchinho, um café, cafezinho da Beth, que é bênção. Amém? Deus abençoe a todos, um ótimo culto. A paz do Senhor, igreja, boa noite. Por aqueles que não pôde ofertar, dizimar, Senhor, Jesus. Abre porta onde não tem porta, porque sabemos que o Senhor pode, Deus. Todas as coisas, Pai, em nome de Jesus, que esse teu filho, a tua filha, não venha desanimar, porque está entregando e a porta não se abre. Mas em nome de Jesus, que a porta vai se abrir, em nome de Jesus. Papai, queremos te agradecer, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor. Vamos para os nossos visitantes da noite. Adilson, seja bem-vindo em nome de Jesus. Fique à vontade, está na casa do Pai. Sinta-se à vontade. Laisa, falei certo? Ai, que moça bonita. Seja bem-vinda, meu amor, em nome de Jesus. Como eu disse para ele, nós estamos na casa do nosso Pai. Carol. Cadê a Carol? Olha, a Carol está lá atrás. Carol, seja bem-vinda em nome de Jesus. Mais alguém nos visita essa noite? Saúde. Mais alguém nos visita essa noite? Qual é o nome da irmã? Não ouvi? Edilza? É Edilza, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Como eu disse, nós estamos na casa do nosso Pai. Fique à vontade. Mais alguém nos visita? Acho que não, né? Aplauda o Senhor pela vida dos nossos visitantes. Glória a Deus, aleluia. Tem um pedido de oração aqui para o Theo, procedimento cirúrgico amanhã, em nome de Jesus, que o Senhor está no controle. Vamos orar, você pode fechar os olhos um momento. Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar diante do Senhor o Theo, o pequeno Theo, Pai. Em nome de Jesus, que vai fazer um procedimento cirúrgico. Sabemos que o Senhor está no controle, Deus, de tudo, Pai. Acalma o coração da mãe, do pai,
dos parentes, Pai, em nome de Jesus. Sabemos que já deu a vitória a ele, papai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida do Theo, obrigado pela vida da família dele, papai. Queremos te agradecer e sabemos que a vitória já está com ele, papai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, queria aplaudir o Senhor. Os aniversariantes da noite, Duda Melo, por favor. Mais alguém fez aniversário essa semana? Mais alguém fez? Mais alguém? Não, né? Não vou ficar falando muito, porque ela tem muita vergonha, então nem vou ficar falando muito. Vamos orar pela vida dela? Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar a tua filha, a tua pequena, Pai, em nome de Jesus, que completou mais um ano de vida. Abençoa ela, guarda ela, onde ela for, papai. Em nome de Jesus, a sua pequena tem plano, Senhor. Em nome de Jesus, papai. Se tiver no teu coração, abençoa ela, papai. Em nome de Jesus, Pai. Queremos te agradecer pela vida da tua pequena, Pai, que completou mais um ano de vida. Queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Acho que acabou o recado. Tem mais algum recado? Não. Glória a Deus e aleluia. Bom culto a todos. Deus abençoe. Agora é com o pastor. Paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Só para atualizar os irmãos, provavelmente domingo, se der tudo certo, o banheiro do Kid vai estar funcionando lá. A gente vai aliviar a tia que sobe e desce aí, né? Da criança que quer passear no banheiro. Aí vamos deixar o banheiro lá do lado, ninguém vai querer ir no banheiro. Gastamos dinheiro com o banheiro, ninguém vai querer usar. Mas também não vai ter mais desculpa de descer. Então, acho que domingo a gente já entrega os banheiros lá. A outra sala que está terminando também. Vamos fechar a escada aí. Enfim, coisas estão acontecendo. Honra e glória do Senhor. Você faz parte disso. Ninguém faz nada sozinho. A oferta, teu dízimo tem sido depositado numa terra fértil. E por isso temos conseguido fazer na medida do possível. A cafeteria ainda não está pronta, né? Falta o que lá? Já está funcionando, né? A cafeteria já está pronta lá. Nós olhamos com os olhos da fé. Mas falta muita coisa não. E também creio que em breve já vai estar pronta, bonita. Vai ter muita coisa para engordar você lá. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Quem quer engordar diz amém. Quem quer, né? Se quisesse eu empurrar um pouco para eles no meio. Livro de Gênesis, capítulo de número 13, verso 14. Sexta-feira também começa a pintura aí do Ministério Infantil, né? Uma pessoa vai vir desenhar, fazer uns desenhos para deixar ainda mais atrativo para as crianças, os adolescentes, para que eles se sintam mais à vontade ainda em estar lá. Não temos um ministério infantil como lugar para deixar a criança, mas sim com o início de uma caminhada cristã. Então todas as tias se empenham lá, estudam, se preparam para que possa dar um início para o teu filho. Então a gente não temos um ministério infantil um lugar simplesmente para ter eles lá, para não ficar aqui, não. É para que eles possam ter já uma caminhada cristã no início, entender os princípios, aprender de uma forma didática deles, para que eles possam adquirir conhecimento e quando forem inseridos ao culto, já saber como é que funciona. Então às vezes a pessoa entende que ministério infantil é só deixar a criança lá. Não é nada disso, pelo contrário. Nós aqui da Palavra de Vida gostamos muito do ministério infantil e entendemos que é de extrema importância que a criança desde o início vá lá. Então você que tem seu filho, meu filho não fica, pastor. Às vezes a criança não fica, aí você fica junto com ele lá. Porque aí ele vai se adaptando até desmamar, né? A gente fala, para ele poder depois ficar sozinho e você participar do culto. Aí você fala assim, pastor, mas é que ele não fica lá e aí eu quero participar do culto aqui embaixo. A gente tem que entender que há tempo para todas as coisas. Talvez o seu culto
nesse momento seu filho precisa de você, é lá em cima, e o Senhor entende perfeitamente isso, né? Então às vezes você precisa subir com ele lá para que se acostume com o ambiente, e depois você desce, ele acostuma e fica lá de boa, e depois ele não vai querer sair mais. Ele vai chamar você para vir para a igreja quando você estiver com preguiça, pode ter certeza disso, né? Então a intenção é essa. Então quando a gente fala para você, sobe com o seu filho lá, meu filho não sobe, porque ele precisa que você fique um pouco com ele lá, para que ele se acostume, né? E às vezes você fala, pastor, mas eu quero assistir o culto. É que eu falo para você, há tempo para todas as coisas. Talvez o momento do teu culto é estar com o teu filho lá em cima, para que ele se acostume. Depois você vai ter tempo suficiente para cultuar o Senhor. E não pode às vezes alguém ficar sem cultuar, por causa de às vezes uma falta de atenção, ou às vezes um barulho muito forte perto dele. Também não é justo com a outra pessoa do lado. Amém? Livro de Gênesis capítulo 13, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Abraão depois que Ló se apartou dele. Repita comigo. Depois que Ló se apartou dele. Erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda essa terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência, para sempre. Versículo 16. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível contar os seus descendentes. Não sei se alguém consegue contar o pó da terra. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manré, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Pai, daí a tua palavra, ela não é minha, ela é tua. Faz como tu queres essa noite, como o tempo tem feito nesse lugar. Muito obrigado por sentir a tua presença. Muito obrigado por estar desde o início conosco. Desde a primeira oração, a oração inicial, tu já se fez presente. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito bom ficar na tua presença. Estamos aqui no mais uma quarta profética. Esperamos uma palavra profética, porque a tua palavra tem poder. Não é uma palavra profética de homem, é uma palavra profética do Senhor. Nós cremos que quando tu diz, acontece. Quando tu fala, é decreto e não possibilidade. Faz isso essa noite, fala conosco. Espírito Santo de Deus, é tu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O único Espírito bem-vindo nesse lugar é o Senhor, Espírito Santo. Qualquer outro Espírito que porventura ainda se aloje em algum lugar, nesse lugar, nós te repreendemos e te queimamos em nome de Jesus. Você não vai atrapalhar o entendimento de nenhum aqui essa noite. As pessoas vão entender o que o Senhor vai falar essa noite. E mais uma vez, você vai ser derrotado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Assim oramos e te agradecemos. Você diz amém e aplauda o Senhor. Estamos numa quarta profética. Deus colocou uma palavra profética ao meu coração. E você viu qual versículos lemos do capítulo 13. Ele vai falando algumas coisas para Abraão. Eu achei interessante porque quem consegue contar o pó da terra? Lá em casa tem uma pessoa que ela fica passando pano acho que umas 10 vezes por dia no chão, irmão. Ela diz que o pé fica sujo. Não, está com pó. Aonde tem pó? Não, tem pó. Tem pó. E você sabe que às vezes estou brincando só para você entender. Principalmente as mulheres aí. Você sabe que você limpa, às vezes demora um tempo, você passa o dedo lá e tem. Você consegue contar quanto tem de pó ali? Você só sabe que é pó. Então o que o Senhor está falando para Abraão é: Abraão, o que eu vou fazer para você, o que eu vou fazer com você, vai ser tão grande, tão maravilhoso que ninguém vai poder contar. Porque se alguém conseguir contar, pode contar o pó da terra. Não tem como contar. Porque o que eu vou fazer é muito grande, é maravilhoso, vai ser enriquecedor, vai ser grandioso. Só que a gente sabe que a história não começa aqui, nessa palavra profética. Ela começa um versículo, capítulo antes, quando Deus chama então Abraão e fala para ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai. Deixa eu falar um negócio para você, presta atenção no que o texto está dizendo. Sai da tua parentela e da casa do teu pai. Vou falar, tem uma coisa meio polêmica aqui. Vai ficar filmando, não tem problema não. Primo não é família. Tio não é família. Deixa eu ver. Sobrinho não é família. Quem mais? Vó, avô não é família. Parente.
Você pode ver que o texto é claro em dizer, falou para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela e da casa do teu pai. Então a gente precisa entender algumas coisas às vezes, que eles falam, não, porque é minha família, meus parentes. Família, pai, mãe, filhos, filha. Família. Os outros, tio, primo, parentes. Eu sei que algumas pessoas, por alguma necessidade, foi criado pela avó, pelo tio, né? Pelo irmão mais velho, enfim. Mas estou deixando claro uma coisa que para você entender onde eu vou chegar, eu vou aplicar e você vai entender o que eu estou falando. Então a gente mistura as coisas, mas Deus foi claro em dizer: sai do meio da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Presta atenção. Deus fala para ele: sai, vai, eu faço. Vou repetir para você entender. Sai, vai, eu faço. Sai, vai, eu faço. Falou: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, vai para o lugar que eu vou te mostrar, te farei uma grande nação. Então tem uma palavra profética aqui para nós essa noite. Então Deus dá as instruções a Abraão, que faz aquilo que Deus pede para ele. Sabemos que não é fácil. Imagine você, não conhece a voz de Deus, como Abraão não conhecia, habitava no meio de um povo idólatra, pagão, que adorava imagens. De repente uma voz vem falar para ele: sai do meio da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, te farei de ti uma grande nação. Mas como assim? Uma voz que você nunca ouviu? Você não sabe quem é e fala com você e você tem que fazer. Eu sei que é difícil, eu sei que foi complicado. É difícil para você fazer uma coisa, porque a gente, conhecendo a voz de Deus, temos dificuldade para obedecer. Imagine quem nunca ouviu. Quantas vezes Deus falou para você fazer algo que você não fez? Quantas vezes Deus falou para você parar de fazer algo que você não parou? Você conhece a voz de Deus. Agora você imagine um homem que nunca ouviu a voz de Deus, não sabe quem é. Diz para ele sair da zona de conforto dele totalmente, ir para um lugar que ele não sabe onde é, o que Deus vai fazer. Seja sincero comigo, você faria isso? Você não faria. Eu não faria. Uma voz que eu não conheço. Apesar que muitas vezes a gente prefere escutar uma voz que não conhece do que a que conhece. Porque às vezes a que a gente não conhece muito agrada o que a gente quer. Vai sair para outro dia. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, tal. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem como você ter uma caminhada de fé sem ter obediência. Não existe fé sem obediência. Eu creio, eu tenho fé em Deus. Já vi isso, um monte de gente, muita gente fala isso. Eu tenho fé em Deus, mas você nunca vê aquela pessoa obediente, então não tem fé. Ela tem qualquer outra coisa, menos fé, porque não tem como ter fé sem obediência. É por isso que você vai ver ele falando para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai que eu faço. Abraão só conseguiu ser o pai da fé porque foi obediente à voz que ele ouviu. Então não tem como eu dizer que eu tenho fé. Não, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé no meu coração, mas vive desobedecendo, não tem fé. Você tem qualquer outra coisa, menos fé. Porque a fé e a obediência andam juntas. Estão na mesma prateleira, não tem como. Elas fazem parte da mesma frase. Não tem como ter fé sem obediência. Não tem como ser obediente sem ter fé. Então agora Abraão sai consigo, leva a sua esposa, leva seu sobrinho, leva as suas riquezas. E a Bíblia vai dizer que Abraão chega então até Betel e ali ele constrói um altar. Você sabe que altar naquela época simbolizava comunhão, simbolizava adoração. Então as pessoas levantavam um altar para ali se comunicar com Deus, para ali adorar a Deus, para ali agradecer a Deus, para ali ter comunhão com Deus. Então se levantava um altar. Então Abraão faz um altar ali e começa a adorar a Deus. Começa a ter a comunhão com Deus. E a Bíblia vai dizer que naquele tempo, naquele lugar, houve uma grande fome. E aí Abraão desce para o Egito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um homem que ouve uma voz a qual não conhecia, um homem que sai da sua zona de conforto, da sua terra, por causa daquela voz, começa a andar de uma forma peregrina, escutando a direção de Deus. Agora chega no lugar que a Bíblia diz que há muita fome. Aí Abraão resolve descer para o Egito sem consultar a Deus. E eu sempre falo isso aqui, você já escutou falar, e é uma verdade para mim absoluta. Quando eu sou movido pelas necessidades e circunstâncias que me cercam, eu vou caminhar por um caminho que não é bom. Isso é fato, e o Senhor vem falando muito conosco sobre isso. Por que o Senhor fica falando isso conosco repetidamente? Porque talvez alguém que esteja no nosso meio aqui
está sendo movido por circunstâncias e situações à sua volta e tem tomado decisões da qual o Senhor não mandou fazer, a qual o Senhor não mandou ir. Ah, mas estava tendo fome, pastor. Você acha que o Senhor vai falar para você sair da sua terra, do meio da sua parentela, o lugar que Ele vai te mostrar, Ele vai deixar você na mão? Você acha que o Senhor é algum homem para mentir, para dizer para você sair de onde você está, obedecendo a uma voz que não conhece, mostrando obediência àquela voz, e vai chegar no lugar e vai deixar você passar fome? Só que Abraão movido pelas circunstâncias à sua volta, pela fome, desce para o Egito. E a Bíblia diz que antes de chegar no Egito, o que Abraão faz? Chama a mulher dele e fala assim, quando a gente chegar lá, tu fala que é minha irmã. Porque se tu falar que é minha mulher, é risco de te matar e ficar com você, e me matar e ficar contigo. O que Abraão estava fazendo agora? Abraão estava falando uma meia verdade. Não sei se você sabe, mas Sarai era meia irmã de Abraão. Porque naquela época era permitido esse tipo de relacionamento, até pelo começo das coisas. Então agora Abraão faz Sarai falar uma meia verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você. A verdade ela precisa ser completa, viu? Não existe meia verdade com o Senhor. O Senhor é por inteiro. Então agora Abraão orienta Sarai a que fale uma meia verdade, por medo. E a Bíblia vai dizer então que Faraó beneficia Abraão por causa disso, porque a mulher dele era bonita mesmo, Sarai era bonita, então eles pegam a mulher de Abraão e levam já, separa dele e começam a dar riquezas para Abraão por causa da mulher. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tiver que se mascarar ou se fantasiar para ser beneficiado, quero dizer para você que toda máscara e toda fantasia tem tempo determinado para ser descoberto. Não vista a fantasia e não se encoberte de algo que você não é para tentar algo a seu favor, porque toda fantasia e toda máscara tem tempo determinado para ser revelado pelo Senhor. Então agora a Sarai sai, fica lá junto com os homens, porque os homens acharam ela muito bonita. Abraão começa a ser beneficiado, ganhar coisas, alimentos. Só que a Bíblia vai dizer que por causa de Sarai, o Senhor envia uma grande praga para Faraó. E aí Faraó agora vem conversar com Abraão e fala: pô, tu é maluco? Por que tu mentiu para mim? Falando que ela era tua irmã, sendo que ela é tua mulher. Vai embora daqui, mano. Vai embora daqui. Porque sobreveio uma praga muito grande sobre Faraó, sobre o Egito, por causa de Abraão. Presta bem atenção. Quando eu estou nos caminhos a qual o Senhor mandou eu seguir, eu consigo ser bênção. Quando eu busco um caminho segundo as minhas vontades, que não é algo de Deus, eu costumo ser maldição, viu? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se aquilo que oferecem a você quebra princípios de Deus, não pode ser chamado de benefício, e sim prejuízo. Cuidado para você não estar chamando de bênção aquilo que não foi Deus que deu. Ó, confirmou. Cuidado. Cuidado. Não foi Deus que me deu. Quebrou o princípio, não é de Deus. Não foi Deus que quebrou o princípio. Não foi Deus que deu. Então agora Abraão, não mudou de nome ainda, pastor, é Abraão. É parecido, né? E tudo que parece é. É uma grande diferença na mudança de nome. Eu estou errando toda hora. Ele vai perdoando aí, porque é parecido. Agora Abraão, descoberto a sua farsa, a sua meia-verdade, é obrigado a sair do Egito, abençoado sim, porque foi abençoado e levou bênçãos consigo. E a Bíblia vai dizer então que agora ele volta para o lugar que ele tinha saído. Presta bem atenção. Abraão, depois de fazer essa excursão onde não deveria fazer, ele volta para o lugar da onde ele saiu. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Não era melhor ter ficado lá mesmo? Já percebeu como que você aumenta o percurso de uma forma desnecessária por causa das suas vontades?
Porque Abraão desce para o Egito, tem que voltar para o mesmo lugar. Não era melhor ter ficado ali então? Ah, pastor, mas tinha fome. E quem estava cuidando de Abraão? Não podia cuidar dele? Já percebeu quanto você já aumentou o seu percurso e a sua caminhada por causa de você entender que precisa se movimentar quando não tem que se movimentar? Já percebeu como que aumenta a distância da tua caminhada porque você resolve ser movido pelaquilo que te cerca? Já percebeu quanto que você às vezes erra por ser movido pelaquilo que está cercando você, e aí você toma a decisão segundo aquilo que você sente, aquilo que você vê, aquilo que você precisa, que na verdade não precisa. Porque a Bíblia é clara em dizer no capítulo 12, que Abraão saiu do Egito e voltou para o mesmo lugar que ele tinha saído. Então, ou seja, o que eu entendo com isso, pastor Eduardo? Que Abraão desce para o Egito, depois tem que subir. Aí tem pessoas que falam, eu estou muito cansado, pastor. Está muito difícil. Será que você não está subindo e descendo toda hora, não? Será que é porque você não está se movimentando segundo a circunstância, para lá e para cá, 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 para lá e para cá? Está cansado mesmo. Era só ter esperado mais um pouco no mesmo lugar. Pastor, mas tinha fome. São as dificuldades que moldam e potencializam a nossa fé. Porque Abraão só se consegue tornar o pai da fé porque enfrentou dificuldades. Não tem como dizer que tem fé se não quer enfrentar um momento difícil. A fé, ela vai ser aprimorada, ela vai ser potencializada na situação difícil mesmo. É fácil eu levantar a mão, tudo bem. Difícil eu levantar a mão quando está tudo ruim. Aí a fé entra em ação. Eu preciso confiar em quem falou para mim, eu preciso confiar em quem me enviou. É por isso que eu coloquei lá a frase que eu coloquei: ter fé não é saber, não é conhecer o caminho, mas sim confiar na direção. Ele falou: Abraão, sai da tua terra, no meio da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar e ali eu farei. Então, ou seja, eu preciso confiar em quem falou. Eu preciso fazer o que ele me pede e confiar. Eu sei que a parte mais difícil é confiar, mas eu preciso fazer isso. Então agora a Bíblia vai dizer que Abraão volta para o lugar que ele saiu e vai para o altar do Senhor. Presta atenção, eu disse para você que altar simboliza comunhão com Deus e adoração. Então agora Abraão volta, de onde ele não deveria ter saído, volta para o altar que ele tinha erguido, e ali ele restaura a adoração e a comunhão com Deus. Porque ele precisava fazer isso. Ele entendeu que o passo que ele deu foi um passo da emoção, um passo que ele deu foi num passo segundo, movido pela circunstância, não aquilo que Deus disse para ele fazer. Porque todas as vezes que Abraão faz tudo o que Deus pede, a coisa dá certo. Todas as vezes que ele fez o que ele quis, deu errado. Então agora ele volta do Egito, capítulo 13, versículo 3. A Bíblia diz que ele volta para o lugar onde tinha saído, volta para o altar, restaura as coisas, volta a ter comunhão com Deus, volta a restaurar sua adoração, porque ter comunhão com Deus é esperança para aquele que cai, perdão para aquele que peca, restauração para aquele que se arrepende. Ter relacionamento com Deus é isso, é esperança para aquele que cai. Todos nós um dia vamos cair em alguma coisa, vamos errar, mas temos a esperança no Senhor. Temos o perdão para os nossos pecados. E temos restauração quando nós nos arrependemos. Talvez seja a parte mais difícil para nós a restauração, porque temos dificuldade de nos arrepender. Então Abraão entende que o passo que ele deu não foi segundo a fé, foi segundo a circunstância. Porque aquele que quer viver de fé não pode ser movido pelo que está ao nosso lado. Porque as coisas que acontecem ao nosso lado vão corromper a nossa fé. Porque quem quer viver o extraordinário, quem quer viver o sobrenatural, só consegue com fé. Mas fé não pode olhar para o lado, porque se olhar para o lado você não continua. Quantos de nós que estamos aqui essa noite, se fôssemos olhar para o que está ao nosso lado, a gente tinha parado faz tempo. Tinham desistido faz tempo. Porque quem quer viver o sobrenatural não pode olhar para si mesmo. Porque se olhar para si mesmo e para suas condições, ele não vive isso. Porque ele vai falar, não tem como. Primeira coisa que você vai falar, se você olhar para você, não tem como. Eu perguntar talvez para algum jovem que está aqui agora, falar para ele que olha, ele vai ser um médico renomado na cidade, vai fazer, ele vai olhar para ele, para a casa dele e falar, não tem como, pastor. Porque todas as vezes que eu quiser viver algo extraordinário da parte de Deus, se eu olhar para mim, não tem como. Mas quando eu olho para o Senhor, segundo aquilo que Ele me diz, eu creio.
Então eu creio sim que Deus pode levantar médico, eu creio sim que Deus pode levantar professor, eu creio sim que Deus pode levantar policiais, pode levantar o que for, porque Deus pode fazer todas as coisas. Só que se eu olhar para mim, eu não vivo o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus eu tenho que olhar para Deus, não para as minhas condições. Então Abraão sabia que ele tinha que voltar para restaurar a comunhão, a adoração com Deus, porque ele deu um passo segundo a vontade dele, não de fé. Então agora ele volta, restaura essa comunhão, restaura essa adoração, para que possa continuar a caminhada. Porque presta atenção numa coisa, deixa eu dizer para você. Um erro não pode comprometer a sua caminhada. A sua caminhada é longa. A minha caminhada é longa. Quantos erros eu vou cometer até lá? Vários. Quantos erros você cometeu essa semana? Vários. Eu também. Eu também. E nós vamos acertar e vamos errar durante que caminhamos. O problema e não pode acontecer, cair sempre no mesmo erro. No mesmo erro, não. Eu não estou falando que eu nunca vou errar, mas continuar a acreditar, né? Quem erra mesmo, aí se chama já, né? Aquele nome que eu não quero falar aqui. Então, ou seja, errar, todos nós vamos errar. A caminhada é longa, temos muitas coisas a fazer, acertos e erros vão acontecer. Então a Bíblia vai dizer então que agora Abraão, restaurada a sua comunhão, restaurada a sua adoração, mas faltava alguma coisa extremamente importante. É em cima disso que eu vou pregar essa noite. Dei essa volta todinha para começar a pregar agora. A Bíblia vai dizer que quando Abraão restaura a sua comunhão, quando Abraão restaura a sua adoração, a Bíblia vai dizer que eles ficaram muito grandes. Eles já tinham propriedades, tanto Abraão quanto Ló, e adquiriram mais ainda no Egito. Então o que acontece? Devido ao crescimento de Abraão e o crescimento de Ló, ficou impossível o relacionamento deles um perto do outro. Eles não conseguiam mais ficar próximo do tamanho que eles estavam, então já estavam grandes. Então eles já não conseguiam mais estar perto um do outro. Então a Bíblia vai dizer que existe uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Por quê? Porque ficaram grandes, já o rebanho estava muito grande, não tinha espaço, ainda tinha os outros inimigos perto. Então a Bíblia vai dizer que Abraão chama Ló e fala: para não ter briga entre eu e você, faz o seguinte, escolhe para onde tu quer ir. Se tu quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe, faz a tua escolha. A Bíblia vai dizer que então Ló, você conhece a história, eu creio que você conhece. Então depois você lê lá capítulo 13, no comecinho. A Bíblia diz que Ló levanta os seus olhos e vê uma campina muito verde, bonita, parecida com o jardim do Senhor. E ele escolhe ir para lá, só que aquele lugar era Sodoma e Gomorra. Porque todas as vezes que a cobiça estiver no meu olhar, eu vou falar. Igual aquele cara da internet estava fazendo, nossa, eu vou falar. Toda vez que a cobiça estiver em meus olhos, a minha escolha vai ser ruim. Crente que é crente, filho de Deus que é filho de Deus, não escolhe pela cobiça, escolhe pelo propósito. Vou repetir, ver se você entende. Filho de Deus, filha de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, não escolhe pela cobiça, escolhe pelo propósito. As suas escolhas precisam estar baseadas no propósito de Deus, porque senão a sua escolha vai comprometer o propósito de Deus. Então a Bíblia diz que Ló levanta os olhos e vê a campina verde. E aí já fica como? É isso. Parece com o jardim do Senhor. Não esqueça que no jardim do Senhor tinha uma serpente lá. Falamos outro dia sobre isso, né? Às vezes tem cara de jardim, mas tem serpente também lá, viu? E serpente que conversa bem. Poder de persuasão muito grande. É bonito, mas tem que ver se está no propósito. Enfim, é conversa por outro dia, outra pregação. Quem sabe continuar depois um pouco mais sobre Abraão. Então a Bíblia diz que Ló levanta e vê. Pô, estourei. É isso. Porque o correto era Abraão escolher. Porque Abraão era o líder.
Mas Abrão abre mão da sua liderança e permite, por gentileza, o sobrinho escolher. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes é melhor deixar alguém ir primeiro, viu? Deixa ir primeiro. Deixa escolher primeiro. Fique com pressa. A ansiedade não pode habitar no coração de quem ouve a Deus. Então agora Ló escolhe o lugar a qual queria ir. Faz a sua escolha e se separa de Abrão. E aqui eu quero que você redobre sua atenção para entender uma coisa. Deus tinha falado com Abrão no capítulo 12: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, te farei uma grande nação, tá. Quando ele chega no lugar e levanta um altar e a Deus e conversa com Deus, e agora a Bíblia vai dizer que há uma grande fome, Deus já não fala mais com Abrão. Então ele desce para o Egito, segundo a sua vontade, movido pelas circunstâncias, fez o que fez lá, deu errado, Deus não fala com ele lá, não conversa com ele lá, ele não levanta altar no Egito, volta agora entendendo que fez o que não deveria fazer, volta para o lugar do início, porque recomeçar não é voltar ao passado, recomeçar é voltar aonde caiu. Vou melhorar, fala para você entender. Recomeçar não é voltar para o passado, recomeçar é voltar para o início. Então agora Abrão não ouviu a voz de Deus para sair, não ouve a voz de Deus no Egito, não ouve a voz de Deus para subir. Chega lá, restaura o altar, restaura a adoração, restaura a comunhão. Deus não fala com ele, mas a Bíblia diz: quando há contenda entre os pastores de Ló e de Abrão, que quando ele se separa, versículo 14 do capítulo 13, a qual lemos, a Bíblia vai dizer o quê? Depois que Ló se separou dele, Deus vem. E eu coloquei para você lá que hoje a gente ia abordar os assuntos, ou motivos, ou situações que fazem a tua promessa estar parada. Talvez você está dando esse crédito, dando esse nome, dando essa culpa para alguém que não tem. E hoje, segundo a palavra de Deus, não a minha, mas a palavra de Deus, em uma palavra profética, da mesma forma que Deus restaurou a comunhão e a adoração de Abrão, Ele vai restaurar e vai conectar de novo a promessa que Ele fez para você. O que nós lemos aqui, o que Ele está falando para Abraão, eu peguei essa palavra para mim quando eu li a primeira vez. Que Deus estava falando para Abraão: o que eu vou fazer com você, não vou fazer com ninguém. O que eu vou fazer com você vai ser tão grande que ninguém vai poder contar o tamanho da bênção. Se você tivesse entendido o que eu estivesse falando, segundo a palavra, você já tinha dado glória 3 vezes. Mas nós temos facilidade de receber palavras proféticas quando o cara... Aí falou: já. Mas não recebemos palavras proféticas bíblicas, porque não temos costume de ler. Porque se você tivesse o entendimento da palavra, qual eu estou lendo ali desde o começo, e estou repetindo, agora você tinha que estar andando glória 3 vezes, porque Deus está falando para nós aqui essa noite, que o que vai fazer com a gente vai ser tão grande que não vai poder contar. Ah, entendeu? Demorou, mas foi. Tá frio, né? Tem que ir. Mas vai ficar bom. Só que a Bíblia vai dizer que Deus só retoma a conversa, só retoma a conexão com Abrão depois que Ló... Ah, pastor, mas o que isso tem a ver com a palavra profética? O que isso tem a ver com a gente essa noite? O que isso tem a ver? Porque a comunhão estava restaurada, a adoração estava restaurada com Deus, mas faltava alguma coisa ainda. Ó, presta atenção. Tem coisa que Deus permite, sabe por quê? Porque senão Abrão nunca ia soltar da mão de Ló. Se não houvesse briga entre Abrão, na verdade a briga não foi entre Abrão, se não houvesse briga entre os pastores de Ló e Abrão, nunca teria soltado a mão dele, Abrão. E aí você fica tentando reatar aquilo que Deus mandou separar.
Você fica trazendo para perto aquele que Deus falou, deixa ir embora. Aí você fica tentando fazer amizadinha, aquele que Deus falou, deixa aí. Porque a Bíblia é clara em dizer para nós que Deus só volta a falar com Abrão depois que Ló se vai. Eu não sei qual que é o Ló da tua vida, eu não sei o nome do Ló da tua vida, mas eu sei de uma coisa, ou você solta a mão dele hoje, ou a promessa não pode ser reconectada. Eu não sei como é o nome do teu Ló, ou qual a situação do Ló que você vive, mas estou dizendo para você, ou você larga a mão dele, ou Deus vai continuar em silêncio. A Bíblia é clara em dizer, quando Ló se separa de Abrão, Deus falou para Abrão, levanta os olhos. Falou para Abrão, levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Ô Abrão, levanta a cabeça. Ai, Ló foi embora, estou triste. Levanta a cabeça, Abrão. Ai, ela foi embora, eu estou só... Levanta a cabeça, Abrão. Ai, eu não sei o que vai ser agora, porque... Levanta a cabeça, Abrão. A Bíblia diz que então Abrão levanta a cabeça, ergueu os olhos, falou, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. Sabe o que Deus está falando para Abrão? A visão é periférica. Só que é engraçado, o pastor de Deus, que ele falou para Ló, se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. Mas quando Deus falou, ele falou, olha para um lado, olha para frente, para trás. Ele estava falando assim para Abraão, mas para você entender melhor. Olha para frente, olha para trás, olha para a esquerda, olha para a direita, é tudo teu. De novo, um tranco, vamos lá, 1, 2, 3. Olha para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, é tudo teu. Deus do céu, o povo cansado até para dar um glória. Brincando, tá bom? Você vai chegar onde eu quero que você chegue. E aí quando eu olho para esse texto, eu fico tentando entrar nele. Se Abrão falou para Ló escolher um lado, e Ló escolhe, por que Deus faz Abrão olhar assim? Dizendo que é tudo dele. Sabe por quê, irmão? A gente precisa abrir mão de uma parte para ter tudo. Às vezes a gente precisa abrir mão de uma parte para ter tudo. O problema é que você está tão agarrado nessa parte. O problema é que você se agarrou tanto com Ló, e para largar está uma luta. Deus tem tudo preparado para você, mas você está abraçado com Ló. Eu não sei, vou repetir porque Deus gritou esse negócio dentro de mim hoje. Eu não sei o nome do teu Ló, mas eu sei de uma coisa e eu tenho uma certeza, segundo aquilo que Deus falou para mim. Esse Ló vai te arrebentar. Porque só o fato de Deus não falar comigo, já estou perdido. Só o fato de parar de ouvir a voz de Deus já me deu ruim, já deu ruim para mim. Então presta atenção numa coisa, o que está fazendo você não avançar, o que está fazendo você não viver a promessa de Deus, o que está fazendo você não habitar naquele lugar que Deus tem preparado para você, não é o diabo o causador, é aquilo que você traz lá de trás. E Deus não mandou você trazer. Ah, pastor, mas Ló estava sozinho. Ló... Não, beleza. Tá bom. Tudo certo. Mas antes de descer para o Egito, Ló já estava bem já. Já dava até para ter saído fora. Já dava para ter metido marcha, que nem diz o outro. Ló já estava legal. Quando volta do Egito, Ló está melhor ainda. Só que aí tem um problema. Já não dá mais para ficar com Ló. Então, Abrão não briga, mas Deus permite uma briga entre os pastores. É por isso que você não entende o reboliço que está acontecendo. Presta atenção.
É por isso que você não entende o reboliço está acontecendo. Ai, mas fulano não saiu, foi embora, me deixou na mão, não sei o quê. O nome dele era Ló. Tá sentindo saudade de Ló, filho? Tá? Hein, filha? Tá com saudade de Ló, tá? Hã? Segundo a palavra de Deus essa noite, eu estou dizendo para você, você larga a mão de Ló. O Ló vai puxar você para o buraco. Pastor, o senhor falou que essa é uma palavra profética, e não é não? Ele está falando para você que vai fazer de você uma grande nação, e o negócio do seu é como fosse o pó da terra, que ninguém vai poder contar. Ele está falando, é profética a palavra. Só que lembra do começo quando ele chamou Abraão? Sai, vai e eu faço. Profético. A palavra profética que nós gostamos, qual que é? Levanta a mão. Vai, vai, pega. Pega o quê? Está agarrado com o Ló, vai abençoar aonde? Hã? Vive no Egito. O quê? Egito não tem nada bom para nós. Ah, mas no Egito Abraão ficou mais rico ainda. Tá, e aí? Foi a causa, o início do problema. Porque devido ao crescimento, deu briga. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa entender uma coisa. E quem quer crescer precisa entender isso. Quem quer crescer precisa entender que em ambientes dele já não cabe mais. Ah, eu quero ter uma vida com Deus, eu quero crescer na obra de Deus, eu quero pregar, eu quero dançar, eu quero cantar, eu quero pregar, eu quero ficar na rede, eu quero. Mas tá, você quer fazer isso? Só que tem ambientes que para você já não cabe mais. Por que você continua indo lá então? Ah, mas eu quero dançar na igreja, eu quero cantar na igreja. Eu sei, mas não dá pra ficar dançando no TikTok, nem cantando no TikTok também. Palavra profética. Posso ouvir um glória? Deixa eu ver. Se você quer acessar ambientes a qual Deus tem preparado para você, precisa largar esses ambientes que não cabem mais para você. Então Deus permite aquela confusão entre os pastores, senão Abraão nunca ia largar a mão de Ló. Já percebeu que às vezes você está em alguma situação, daqui a pouco dá um negócio, uma reviravolta, assim, o que está acontecendo? O que é isso? Fica tranquilo. Deus está arrancando Ló. Deus vai arrancar Ló aqui essa noite. Mas quem insistir em grudar na mão de Ló vai cair junto. Já vou avisando para você, tem uma palavra profética, estou pregando uma palavra profética para você, o que Deus quer fazer com você, onde Deus quer levar você, onde Deus quer fazer com você grande, quer fazer a sua bênção conhecida, porque é isso que Deus quer fazer e faz. Só que está dizendo para você, ou você larga essa mão de Ló, ou não tem como. Porque nós gostamos de palavras proféticas que na verdade nunca são proféticas, são palavras proféticas de homens, e homens não têm poder para fazer o que Deus tem. Uma palavra profética que Deus tem para nós é essa palavra aqui. Que Deus está dizendo para nós. Só falou com Abraão quando Ló se foi. Eu falei, poxa, eu gosto de fazer pergunta para o texto, Haroldo. Eu falei, ele se arrepende, volta para o início, lugar que ele não deveria ter saído, beleza, mas voltou, restaurou a comunhão, restaurou a adoração. E Deus não falou com ele ali? Para você entender uma coisa. Você voltou para os caminhos do Senhor. Restaurou a adoração, a comunhão, está tudo certo. Só que por que Deus não falou ainda? Porque existem coisas que você trouxe lá de trás e está com você ainda, mesmo você estando com a comunhão restaurada e com a adoração restaurada também. Então qual que é o motivo, pastor, que me faz a não acessar aquilo que Deus tem para mim? Segundo o texto está dizendo, é Ló. Ou nó. Você quer chamar de quê? Melhor de nó, né? Tem que ser Nó o nome desse cara. Nó cego ainda. Para tirar, assim, puxa com a unha, mete dentro. Peixe parece que pegou cola, não sai nem praga aquele nó da perna. Qual que é o Ló da tua vida essa noite? Pode vir um louvor para cá.
Abraão tinha uma linda promessa, linda. Desde o início, quando chama ele, falou: te farei uma grande nação. Deus falou com ele. Ele acredita naquela voz e faz o que Deus mandou. Em determinado momento, decide fazer segundo aquilo que ele quis. Todos nós temos um pouco de Abraão também nesse momento. Quantos de nós não decidimos descer ao Egito porque queremos fazer a nossa vontade e movido pelas circunstâncias? Todos nós um dia descemos ao Egito. Todos nós um dia tomamos decisões segundo aquilo que achávamos ou entendíamos que era o correto, mesmo que Deus não tenha falado. Quantos de nós já fizemos? Eu já fiz isso várias vezes, falar uma coisa que Deus não falou, achar que Deus tinha que falar porque eu estava falando. Quantas vezes? Não sou diferente de você. Quantos de nós tivemos algum momento de Abraão na vida? E movido pelo que estava acontecendo à nossa volta, descemos ao Egito. Quantos de nós? Mas não é porque nós erramos se nós não vamos retornar como Abraão retornou. E Abraão retorna para onde ele não deveria ter saído. Ele retornou para o início, ele recomeça. Ele restaura a comunhão, restaura a adoração. Agora está tudo certo, entre, mas Deus não fala ainda. Porque Deus só vai falar quando todos os impedimentos saírem. Deus só volta a falar quando todos os impedimentos saírem. Você deve estar pensando assim: poxa, mas eu já voltei para a igreja, eu já voltei, estou bem com Deus, estou congregando, estou entregando, estou tomando ceia e tal, mas Deus parou de falar comigo. Talvez Deus está respondendo para você uma pergunta que você fez essa semana: por que Ele parou de falar comigo? Ele está respondendo para você: ainda existem impedimentos aí. E a tua visão são inofensivos. Essa é a realidade, eu preciso falar isso aqui. Para Abraão, Ló era inofensivo. Para Abraão, Ló não esboçava problema para ele. Não esboçava ameaça, era inofensivo. Não, isso aí não tem nada a ver não, pastor. Não. Sabe quem Ló é? Aquele de nada a ver, sabe? Ai, o pastor também é muito certinho. Tá bom, você acha que dá para caminhar pisando no fundo e no raso com Deus, né? Vai lá, você vê. Parece que é inofensivo, parece. Não, pastor, meu amigo. Falou comigo, está até o final. Não, pastor, imagina. Antes de abrir meu coração para ela para mim, não. Isso. Não tem ameaça nenhuma, é isso aí. Fica imaginando você que ele vai vir pintado de vermelho, com chifre, rabo e com a voz grossa. Isso. Esse você nunca vai encontrar. Você vai encontrar aquele da fala mansa, do rosto bonito, palavras bem colocadas em lugares e momentos corretos, com um poder de persuasão incrível. E você vai falar: nossa, eu vou para aquela Campina Verde, porque ele está a cara do jardim do Senhor. Ele está lá, o bichão está lá só assim, ó. Vem. Aí tu, coisa linda. Meu Deus, só pode ser Deus que enviou isso, ó. Olha só. Isso, ele está aqui, ó. Vem. Vai, corre. Você vai correndo. Eu não sei o que se chama Ló na tua vida. Às vezes, o teu Ló, o problema não foi você largar a mão dele. Tem muita gente aqui essa noite também, que o problema dela foi o Ló que largou ela. Vou repetir para você entender. Talvez o problema de algumas pessoas que estão aqui essa noite foi alguém que deixou você. Agora apertou mais um pouco. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem como viver o sobrenatural de Deus com amargura no coração. Ele foi embora e me deixou. Ela foi embora e me deixou. É o Ló da tua vida, ela. Ele é o Ló da tua vida. Agora apertou um pouco mais. Ou você larga a mão desse Ló, ou ele vai levar você para o buraco. Eu não aceito que ela fez isso comigo. Eu não aceito aquilo que ele fez comigo. Ele é o teu Ló, o Senhor está dizendo para você essa noite.
E vou falar para você mais, nem estava aqui, ó. Nem está escrito aqui, ó. Se quiser olhar, outro lá. Veio agora isso aqui. Agora. E Deus falou no meu coração agora. Falar para eles que o Ló também é aquele que abandonou. Porque tudo aquilo que impede de Deus falar comigo é considerado um Ló. Não foi justo fazer aquilo comigo. Ló. Eu tive que vir me virar sozinho. Eu tive que vir me virar sozinho durante muitos anos. Ló. E Deus está falando para você essa noite. Você vai largar a mão dele hoje. Você vai largar a mão dela hoje. Ah, não vejo justiça de Deus não. Então pergunta para ele aí. Pergunta se é ele que está falando. Caminha anos com isso no coração guardado. Deus não fala mais comigo. Claro que não fala. Tem impedimento aí ainda. Estou na obra, faço a obra, prego, canto, planto bananeira, recepção, cantina, onde for, ministério infantil, mas está faltando alguma coisa. Tem um Ló aí ainda. Tem um impedimento aí ainda para a voz de Deus vir. Quando é que você vai largar a mão disso? Eu fazia a obra, eu me dedicava, eu me entregava, eles me machucaram, eu parei. Ló. Eu pregava, eu fazia, eu não quero pregar mais, eu não quero cantar. Ló está aí ainda. Aconteceu uma coisa no meu casamento, eu perdoei, mas no meu casamento nunca vai para frente. Ló está aí ainda. Diz que você vive o sobrenatural dele. Tem uma promessa linda para você, pronta. Pronta. Ele falou para Abraão: Abraão, levanta a tua cabeça. Ló precisava ir. Ló precisa ir. Abraão, levanta a cabeça. Ló precisava ir. Ló precisa ir. Levanta a cabeça. É tudo teu. Os impedimentos foram embora. É tudo teu. Olha para frente, olha para trás, olha para a direita, olha para a esquerda. É visão periférica. O que Deus tem para nós é tudo. Deus não entrega nada pela metade. Por isso que Ele não quer você pela metade. A bênção é grande. Levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça. Não precisava ir. Eu não quero largar a mão dele, tem que largar. Ele é impedimento, ele não é bênção. O que é isso, pastor? Ele não é impedimento, ele é bênção. O Senhor se calou quando você deu a mão para ele. Você não entendeu ainda? Ele não é bênção, ele é impedimento. A Bíblia diz que quando Ló se aparta de Abraão, Deus vem. Ajustou agora a adoração, ajustou a comunhão e tirou o impedimento, né, Abraão? Então presta atenção, levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça. Olha o que eu tenho para você, é teu. É teu. É teu. O que Deus tem para você já está na mão dele, é teu. O que Deus tem para você já está na mão dele, é teu. Só que precisa entender uma coisa: os impedimentos precisam sair essa noite. Se coloque de pé quem pode, em nome de Jesus. Deus falou algo no meu coração, eu não entendi no começo. Deus falou para mim assim: faz as quarta-feiras diferente. Eu falei: mas como que é fazer diferente, Senhor? Ó, deixa eu fazer um pedido para intercessão. Ó, intercessão, olha para mim aqui. Deixa eu fazer um pedido para vocês. Deixa o corredor aberto para mim agora, por favor. Pode ficar no lugar de vocês, pode ficar. Pode ficar, pode sentar no mesmo lugar. Não precisa fazer, não. Eu quero fazer algo que Deus colocou no meu coração. Pode deixar o corredor livre.
E eu falei para Deus assim: pode ficar no lugar de vocês do mesmo jeito agora. Deus vai fazer um negócio aqui. Eu falei: Deus, mas o que é fazer algo diferente? Para mim é tudo igual, culto de manhã, à noite e quarta. Ou não? Por isso que não sei se você percebeu, era quarta-feira de fé e eu coloquei quarta-feira profética. Por quê? Porque Deus tem uma palavra profética para nós. Só que essa palavra profética não é movida com emoção, de direção de homens, vontade do homem, não. É palavra profética de Deus. Assim como ele falou para Abraão: levanta a tua cabeça. Ele está falando para nós: levanta a tua cabeça. Começa a visualizar o que é teu já. Levanta a tua cabeça e começa a visualizar o que é teu já. Ele falou para Abraão: levanta a tua cabeça e olha. Olha, 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 olha. Olha, Abraão, olha, o que isso aí já é teu, é teu, é teu, eu vou dar. Só que ele só fala isso depois que Ló se vai. A comunhão foi restaurada, a adoração foi restaurada. Agora falta tirar o impedimento. Em nome do Senhor Jesus, todo Ló vai sair. Eu profetizo que você vai largar a mão de Ló começando agora. Larga a mão dele. Larga. Ah, mas ele me machucou, ela me feriu, ele me abandonou, ela me abandonou. Larga a mão dele agora. Eu mandei a intercessão deixar o corredor aberto, porque eu estou esperando você aqui. Você sabe que ainda está com a mão dada com Ló e não consegue. É difícil para você largar a mão dele, eu sei. Por isso estou chamando você aqui na frente para junto a gente orar. Estou chamando você aqui na frente agora para junto nós orarmos. Para a promessa reconectar mais uma vez. Se eu fosse você, eu não ficava no seu lugar, eu vinha. Porque se você não consegue sozinho, orando, a gente vamos junto. E juntos a gente vamos mais longe e somos mais fortes. Cadê você? Você sabe que Ló está aí. Esse é o impedimento que Deus está falando com você. Vem, vem, eles vão começar a cantar aqui. Você vai vindo. Você vai vindo, nós vamos orar juntos. Você vai vindo, pode vir. Pode vir, pode cantar. Sai de tua terra,